Amém, irmãos? O Salmo 80 é um salmo que as versões mais modernas colocou um subtítulo nele, dizendo que pedindo restaurações. E o verso 1 diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Essa expressão, ela está tendo como pano de fundo as situações calamitosas da nação de Israel. O cenário é o caos, né? É um cenário semelhante ao de Lamentações de Jeremias, né? Como ficou deserta, como ficou assolada a cidade outrora tão populosa. Onde estão os seus velhos que ficavam assentados às portas? Onde estão as crianças que corriam pelas ruas? Onde estão os que cantavam? Onde estão os instrumentos? Onde está a alegria? O cenário aqui é o mesmo. E eles agora, reconhecendo o caos, a desgraça que caiu sobre eles, eles compõem esse cântico e diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Na angústia profunda, eles agora estão dizendo: pastor de Israel. Estão querendo ser apacentados. Por quê? Porque foram dispersos, levados cativos, os inimigos adentraram lá, a espada fez horrores, as casas saqueadas, queimadas. Só que Deus, outrora, principalmente pelo profeta Ezequiel, vai dizer assim: em todo tempo estendi a minha mão a um povo de dura cerviz, obstinado de coração, a um povo contradizente. Irmãos, nós temos que ser espertos, nós temos que ser muito espertos. Não precisa a desgraça cair sobre nós para nós elevarmos os olhos para o monte e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Não precisa, já ouvimos, já aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Já aprendemos que a igreja foi fundada com o sangue de Jesus Cristo. Já temos a vitória declarada. Por isso a Bíblia diz: somos mais do que vencedores. Porque a nossa vitória, ela já é antecipada. A Bíblia já fala a vitória daqueles que seguem a regra. Israel está em angústias profundas, agora está a pastor de Israel. Mas quando Deus os cercou com a sebe, lembra lá? Isaías capítulo 5, Deus chamou-os de vinha, cercou com a sebe, preparou um lagar, edificou uma torre. Tudo isso é símbolo da ação de Deus no meio deles. Por quê? Porque inclusive torre, né, Provérbios 18:10, vai dizer que torre forte é o nome do Senhor, para onde correrá o justo, estará seguro, estará em alto retiro. Deus o tempo todo quis trazê-los, e o Salmo 91 é Antigo Testamento, e é promessa feita primeiramente a eles, no verso 7, de que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Primeiro foi para eles essa promessa, já estava incutida no chamado de Abraão, mas veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje a promessa de 1000 cair ao lado, 10.000 à direita e não ser atingido, é para nós que somos igreja, remidos e lavados no sangue de Jesus. E ele diz: tu que conduzes a José. O que tem a ver a história José aparecer nesse salmo aqui? Por que a nação em desespero? Tu que conduzes a José. Sabe por quê? Porque a ação de Deus na vida de José foi o caminho que ninguém poderia supor.
Foi o caminho que ninguém poderia imaginar. Ou seja, quando olhavam para José, viam alguém vitorioso, vendido como escravo, servindo em terra estranha, alguém que não tinha liberdade de ir e vir, tinha um dono sobre a vida dele. Quem poderia? Caluniado, cai numa prisão, jogado de um lado para o outro. Então, a maneira como Deus conduziu a José, agora eles trazem à memória. Só que Oséias depois vai dizer, não, meu povo perece e é destruído, por quê? Falta de conhecimento. Na verdade, era a falta da prática do conhecimento, porque conhecimento eles tinham, todo sábado eles liam na sinagoga, os pergaminhos. Quando você não pratica o conhecimento, é o mesmo que não ter conhecimento, não é? Então o profeta Oséias, ele está citando coisas profundas. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, mas aqui nesse salmo, eles estão demonstrando que conhecem a ação poderosa da mão de Deus, dirigindo alguém por caminhos que ninguém pode supor. Então agora eles em miséria, em desgraças, sem ter o que comer, sem ter o que beber, ele diz, tu que conduzes a José, ou seja, assim como tu levantaste José de uma maneira que ninguém poderia supor, faz conosco, nós precisamos do milagre. Eles estão clamando por restauração. Irmãos, não precisamos cair para sermos restaurados. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Essa é a nossa posição. Nós temos que ter olhos de águias para perceber os fatos. Temos que estar sempre, Paulo diz assim, em 1 Coríntios 15, 58, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, tem recompensa no Senhor. Nós temos que estar sempre firmes. Quando tudo parece contrário, quando tudo parece catástrofe, não, eu vou com Cristo até a morte. Irmão, e quem está falando isso para você nessa noite, não é alguém que não viu as expectativas da sua vida toda frustrada, não. Eu já olhei nos horizontes e vi esperança, somente no nome de Jesus. Se Ele me ajudou até aqui, por que não vai ajudar você? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, o sangue derramado por um é o sangue derramado por todos, a palavra dada a um é a todas. Quando Jesus disse não há maior amor do que esse de dar a vida pelo seu irmão, ele estava olhando o mundo. Deus amou o mundo. E aí ele segue, continua dizendo assim, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Lembra da Shekinah? A glória de Deus que se manifestava desde a tenda lá com Moisés, depois passou a se manifestar nos templos. Depois, quando Salomão orou, caiu fogo do céu, a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que aconteceu uma coisa fantástica. Os sacerdotes ficaram tão embriagados da glória de Deus que a Escritura diz que eles não conseguiam se manter de pé, eles caíram por terra assim, de tanta presença de Deus no lugar, eles não retinham forças. Isso também aconteceu com Daniel, isso também aconteceu com João na ilha de Patmos. Isso não é novidade não, quando a glória de Deus é tanta para determinadas operações, as pessoas perdem sua força, caem por terra mesmo. A glória que eles tinham lá, tão tremenda, agora eles estão clamando aqui. Parece aquele ditado popular, né? Só dá valor depois que perde. Irmão, você achou Jesus? Não perde Ele. Sabe por quê? Porque existe uma coisa muito terrível no contexto espiritual. Quando você perde Jesus, para recuperar muitas vezes você não recupera, é difícil. Os grandes homens que se desviaram e voltaram, a pregação deles é muito simples: eu sei como são duras as correntes que prendem um desviado.
Todo mundo diz e todo mundo sabe que é mais fácil a conversão do que voltar de um caminho de ter se desviado. Todo mundo sabe, o próprio Deus cobra. Esta é uma realidade tremenda. Agora, mostra o teu esplendor. Mas lá atrás eles já tinham rejeitado, contemplaram tudo aquilo. E aquela coluna de fogo que ia diante deles no Egito, no deserto? E aquela nuvem que cobria a nação? Por que que eles perderam o vínculo daquilo? E aquele tanque que tinha lá no meio da nação de Israel, que um anjo descia, agitava as águas e qualquer um que ali entrasse naquela água era curado? Por que eles perderam o fio da meada? Irmão, diga definitivamente: eu não posso ser um Israel. Eu tenho que ser igreja mesmo, remida, lavada no sangue. Nós precisamos ser crente como ninguém jamais foi nessa terra. Nós precisamos ter um compromisso com a verdade da palavra, e como eu tenho dito, verdade não se negocia. Verdade não tem preço. Verdade está em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você achou essa verdade? Não perde, não perde, não perde ela não, porque você pode de repente perder e dizer assim: eu vou achar na próxima esquina. Pode ser que você não ache. Está sentindo falta daí, desde o começo do ministério? Tem alguns que você sente falta aí? Foram pessoas que pensaram que iam perder e achar de novo, e até hoje não acharam, e tentam achar. Seguindo, o verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eles estão clamando por restauração, eles estão espalhados. Agora, quando eles olham nas ruas, tem marca de sangue para tudo que é lado. As portas já não têm casa, ou as casas já não têm porta. Por quê? Foi queimada pelo fogo. Telhados desabados, a cidade, tudo um caos descomunal. Restaura-nos, ó Deus. Irmão, existem preços a serem pagos. Amém? Preços. E quanto mais as coisas vão sendo desprezadas, mais caras elas ficam. Quando são coisas de valor, mais caras elas ficam. Imagine o preço de uma salvação. Imagine o preço da manifestação de Deus. Lá no verso 4 diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Elias orou, caiu fogo do céu. Eles sabiam bem disso. Eles estavam acostumados a clamar quando os inimigos vinham, e Deus enviava um anjo e matava milhares de soldados do exército do inimigo. Quando Josué teve uma peleja, Deus mandou pedras caírem do céu e matar os inimigos. Deus dizia para eles: olha, faz buracos assim no vale, deixa encher d'água. Deus mesmo mandava água para encher os buracos e fazia o pôr do sol, fazia o nascer do sol aparecer em posição estratégica. Quando os inimigos olhavam o vale, o sol resplandecendo naquela água, achavam que era sangue derramado, achavam que Israel tinha pelejado de tal maneira que deixou muitos ali ensanguentados, e os inimigos fugiam só com essa visão que Deus provocava. Eles estavam acostumados a orar, e Deus dizia assim: não teme essa multidão, eu vou colocar um espírito neles e eles vão sair daí, eles vão deixar vocês em paz. Quando os inimigos se apresentavam perante a nação de Israel para guerrear contra eles, eles ouviam carros e carruagens e cavalos de fogo que os circundavam, e eles achavam: poxa, Israel aliançou-se com os inimigos, são mais numerosos que nós, e eles fugiam. Israel era uma meia dúzia, não tinha nem arma. Eles estavam acostumados a clamar e ver Deus. Agora, Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado
contra a oração do teu povo. Eles souberam da história que Salomão orou, caiu fogo do céu, Elias orou, caiu fogo do céu, Davi orou, caiu fogo do céu. Eles sabiam que estava escrito: perto está o Senhor dos justos e ouve-lhes a oração, mas não ouvirá o ímpio. Salomão deixou isso escrito lá nos Provérbios. Eles sabiam de tudo isso, mas fizeram ouvidos de mercador. Agora estão clamando pelaquilo que um dia tiveram na palma da mão. Você tem algo na palma da mão? Deus te deu algo, Deus te deu o domínio do conhecimento, Deus te deu um entendimento fantástico. Meu irmão, você já reparou a diferença da sua mente para a mente das outras pessoas? Você já viu os artistas dando entrevista na televisão? Você já viu como eles são tão vazios que chegam a ser nostálgicos? Você não consegue ouvir uma entrevista dos artistas que estão em evidência na mídia. Sabe por quê? Porque eles são vazios. Eles não têm o conhecimento que você tem, eles não têm a testificação do Espírito Santo, eles não têm o Espírito da glória de Deus, eles não têm contato com Deus, eles não têm a ministração dos anjos a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, eles não têm nada, eles são vazios. Você já percebeu o que você tem recebido de Deus? Assiste aí um pouquinho de TV e veja a diferença. Veja como você responderia certas perguntas e olha como eles respondem, completamente nostálgicos e vazios. Então, querido, não perca isso. Você não pode perder isso. Não adianta depois clamar: Senhor, ouve a nossa oração. Até quando tu estarás indignado? Oséias 5,15 diz: irei e me voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Não espere que a sua vida chegue ao extremo da angústia, porque você já tem uma promessa agora, sem angústia: clama a mim e... Amém? Então não vamos perder, vamos levar uma vida a sério. No verso 5, dás-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Jesus também falou isso. Ele falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele falou assim: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Israel não é o retrato da igreja? Então aquele que está de pé, cuide para que não caia. O mundo está com dentes de leão esperando você cair. E como está? Como tem, inclusive crente, inclusive pastores, como eles anseiam passar em frente a esta rua e ver uma placa escrito fechado. Só que eles só vão ver uma placa escrito fechado quando tiver assim, vírgula, fechado e arrebatados. Eles vão desejar a vida toda. Meu irmão, você está rodeado, como a Escritura diz, por uma tão grande nuvem de testemunhas, mas tem testemunha, tem poucos querendo ver você estar erguido, estar de pé, mas a maioria quer que você caia para te pisar. Ou você acha que todo mundo que te mostra os dentes quer o teu bem? Será que ainda somos crianças a esse ponto? Será que não temos a lição? Aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que me trai? Ou somos inocentes, que todo mundo que nos dá o tapinha nas costas quer mesmo que a gente prospere, quer mesmo que a gente vá adiante? Não, eu já passei desse estágio de inocência, eu não tenho mais 15 anos. Aqui vai dizer, no verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
e continuam clamando por restauração. E cada clamor de restauração que vem nesse Salmo 80, eles usam uma expressão de algo que eles já tiveram e que perderam. Não perca o que você tem. O profeta vai dizer, Naum, se não me falha a memória, o destruidor está diante de ti, guarda tu a fortaleza. O destruidor está diante de ti, guarda tu a fortaleza. Deus te deu condições para vencer, Deus te deu condições para guardar. O destruidor está diante de ti, mas ele não pode fazer nada contra você. Guarda a fortaleza. Se você não perder um contato com Deus, ninguém pode te arrancar desse contato, porque Paulo escreve dizendo que nem a morte, nem a vida, nem presente, nem passado, nem porvir, nem criatura nos céus, nem na terra, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada nos pode separar. Por isso a Bíblia diz, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Não tem meio termo. Eu cheguei em segundo lugar. No reino de Deus só existe primeiro lugar, porque Jesus deu-nos todas as armas para sermos vencedores. Ele não vai admitir que você não seja um vencedor. Aqui no verso 8, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a pranteaste, despuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra com a sua sombra, os montes se cobriram, com os seus sarmentos, os cedros de Deus, estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Quer dizer, tu trouxeste uma videira de onde? Do Egito. O que é isso? Quem é a videira? Israel. Israel é a videira. Está lá profetizado em tudo que é profeta, que Israel é a videira. E eles agora estão caindo na real. Tu trouxeste essa videira do Egito. Foi o Senhor quem nos tirou com mão forte da escravidão do Egito. Nós estamos lembrando agora que o Mar Vermelho se abriu. Estamos lembrando que houve maná, que houve codornizes. O Senhor trouxe essa videira e nós começamos a dominar a terra. Começamos a estender as nossas raízes sobre todo lado. E agora eles estão clamando, estão jogando diante de Deus o que Deus houvera feito por eles. Mas Deus está o tempo todo esperando que eles reconhecessem o que Deus fez por eles. Você está esperando que Deus faça alguma coisa por você, meu irmão? Que tal você começar a reconhecer o que Ele já fez? Ou Ele não fez nada? O fôlego da vida e a saúde é pouca coisa? Ter todo dia uma roupa para vestir, o que comer é pouco? Dá uma passadinha ali nos bairros aqui, pertinho da gente, que você vai ver. Que você vai olhar para pessoas e vai dizer assim, não sei como essa pessoa consegue estar viva, vivendo nessa condição subhumana, pior do que qualquer animal. Não é esta a realidade? Mas você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Você reconhece isso? Interessante que Israel era a videira, mas em João 15, Jesus, vendo que já tinha amaldiçoado a eles, e que eles já não serviam mais ao propósito de Deus, Jesus vem em João 15 e diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, o lavrador. Toda vara, pois, em mim que dá fruto, Ele a poda para que dê mais fruto, e a que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Israel era uma videira, não é mais. Agora nós temos a videira chamada Jesus Cristo. Irmão,
não saia debaixo desta videira, não desgrude os teus galhos dela. Você foi enxertado com uma glória tremenda. Aqui no verso 12: porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, nela se repastam os animais que pupulam no campo. O que eles estão dizendo? Tu lhes tiraste a cerca, a vinha que tu tinhas edificado, tu tiraste a cerca, agora os animais estão invadindo. Animais simbolizam o quê? Reinos, as nações estão acabando conosco. O que vai ser? Não vai sobrar nada da gente. Tu tiraste a cerca. Deus tirou a cerca? Tirou. Por que tirou a cerca? Porque eles não praticaram o conhecimento que foi semeado no meio deles. A quem foi dado os pergaminhos? A quem foi dada a lei no Monte Sinai? Quem é que eram hábeis no hebraico para transcrever todas as coisas? Eram eles, mas eles não praticaram o conhecimento que houvera recebido. Então o que Deus fez? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus arrancou a sebe. Eu pergunto, onde é que está o diabo? Nem apareceu no cenário. Tudo que eles passaram não tem nada a ver com o diabo, foi o próprio Deus. Sabe por quê? Horrenda coisa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, é melhor cair na mão do diabo do que na mão de Deus. Tu cai na mão do diabo, Deus tem misericórdia de ti, manda um pregador, manda alguém orar e te liberta. Mas se você cair na mão de Deus, quem fará alguma coisa por você? Como vai escapar? É Ele que nos livra do laço do passarinheiro, é Ele que nos dá asa de águia, é Ele que nos transporta para as mais altas alturas. Se Ele se constituir nosso inimigo, quem que vai ser da gente? E está pensando que não tem gente nessa terra que Deus se constituiu inimigo deles? E como tem? Como tem? Quer ver como tem? Há uma expressão bíblica que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Deus te deixa semear o que você quiser, mas na hora de você colher, Ele vem e te obriga a colher aquilo que você semeou. Por isso a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O verso 14 diz: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Quem tinha plantado Israel? Deus. Quem arrancou? Deus. Você está plantado nos atos de Deus? Quem te plantou? Deus. O que tu tens, irmão, procura não perder. Leva a sério. Jesus falou, examinai as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras, vós já estáis limpos pela palavra, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, eu velo sobre a minha palavra. Enfim, não despreze o que você tem aprendido. Aqui você é testemunha, a Bíblia é a palavra de Deus, não somos os mercenários que estão por aí dizendo que não é preciso ler a Bíblia. Não. Eu posso reconhecer que até aqui eu não me tornei um filho do diabo. A partir do momento que eu aponto para você a leitura da Bíblia, eu tenho certeza que Deus está na minha vida, diferente do que eles estão fazendo por aí na televisão, que dizem que é deles, até o dia que Deus pesar a mão, orientando as pessoas a não lerem Bíblia, porque eles têm parte com Satanás. Mas nós temos apontado para você a Bíblia. Eu não sou a verdade, mas busco cada dia ser um discípulo dela. Eu não mando você seguir aqui o que eu falo, o que eu faço.
mas eu tenho consciência de que digo a você: a Bíblia é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ela é. No verso 16, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Tudo que eles sempre tiveram, agora estão clamando desesperado.